Um seriado de guerra como você nunca viu. Band of Brothers. Em 2001, na esteira do Resgate do Soldado Ryan, dirigido pelo Steven Spielberg com o Tom Hanks, filme que se notabilizou naquele momento pelo realismo nas cenas da invasão da praia de Omaha, no dia D, e a HBO aproveitou o ensejo, né, a vontade tanto do Spielberg quanto do Tom Hanks de retomarem esse universo. Agora o Tom Hanks, no caso, atrás das câmeras como produtor e como diretor de um dos episódios, aproveitaram aí num momento em que a HBO já tinha uma respeitabilidade artística assim notável, né? Afinal de contas, Sopranos já estava no ar há 2 anos e recebia, assim, eles tinham a possibilidade de receber um investimento assim maciço para a produção de Band of Brothers, que, por sinal, não haveria como, né, até por conta dos envolvidos, né, o Spielberg e o Tom Hanks iam trazer muito investimento para esse projeto, e seria impossível fazer isso sem um montante de orçamento considerável. Então nós temos Band of Brothers, que foi naquele momento a série mais cara de todos os tempos, mais cara até que toda a produção do Resgate do Soldado Ryan, para contar a história verídica da Easy Company, né, ou Companhia Moleza, né, dependendo de quem traduz. Na legenda da HBO Max está como Companhia Moleza, se eu não me engano. Enfim, para contar essa história de superação aí do batalhão de paraquedistas que enfrentou ali coisas fora do comum, e já no finalzinho da guerra, né, eles entraram ali de 43 para 44, mas sofreram o diabo. A particularidade da série, no caso, ela traz uma autenticidade, uma veracidade também, até porque você tem os depoimentos reais, né, que abrem cada episódio, e os tais personagens, as pessoas que dão o depoimento lá têm suas representações ficcionais naquele episódio, né? Isso traz um ar assim de legitimação para a produção da HBO, que é fantástico. E além disso, cara, vamos falar que com 10 episódios, né, na verdade a gente está falando de uma minissérie, cada episódio ali focando num aspecto diferente, né, do pelotão, né, da Easy Company, você tem aí diversas situações diferentes dentro do mesmo ambiente, e tudo encenado de um jeito e interligado, né, por personagens assim que são mais ou menos recorrentes no caso, né, mas você tem ali situações que são encenadas de um jeito maravilhoso, né, muito disso também por conta do design de produção, que procurou uma reconstituição buscando até mesmo os veículos da época, né? Eles trouxeram muita coisa que foi de fato usada durante a Segunda Guerra e reconstituíram ali para fazer com que o público acreditasse que aquilo estava realmente acontecendo, e de um jeito ou de outro a gente acredita, né? A gente sofre muito ao longo dessa jornada, que começa lá na academia, né? Por sinal, o treinamento deles já traz algumas coisas inusitadas ali, como, por exemplo, o Ross do Friends fazendo o papel de um oficial cuzão. É uma coisa que destaca a série, mas não se enganem, porque esse não é um erro de casting. O David Schwimmer, ele funciona muito bem para esse papel. Enfim, vou deixar você falar, porque, cara, eu só tenho elogios para essa série. Eu revi há pouco tempo, eu já tinha visto, e agora eu revi graças ao HBO Max, e, cara, ela continua assim, fantástica, ela envelheceu muito bem, continua contundente, continua levando a gente às lágrimas em alguns momentos, né? Para quem gosta de drama de guerra, né, cinematográfico ou não, né, no caso, né, que a gente está falando de uma série, ele é obrigatório, né? É impressionante, e você falou tem razão, né? Então, assim, é uma série que veio nessa esteira, né, do Resgate do Soldado Ryan, que é um filme que fez sucesso, né, de 98, se não me engano. E é claro que isso foi, né, o gatilho, né, para que os próprios, né, os famosos, né, no caso, o Tom Hanks, o Spielberg, que eles pudessem realmente ter, né, uma verba importante, e muito nessa esteira também de que as séries, elas estavam, né, de volta a serem, sei lá, estrelas, né, no caso, quando você está falando de Sopranos, enfim.
E aí, então, acho que tudo calhou, né, super bem, assim, né, esse sucesso de um drama de guerra, que era o Resgate do Soldado Ryan, né, e também essa ascensão, né, das séries, novamente, para fazer uma série de guerra, que é uma série cinematográfica, assim, é impressionante, né, a parte técnica é um negócio incrível, e é uma série de 2001, e você fica muito impressionado, né, desde o início, né, então você tem desde o começo até o fim, é uma parte técnica muito apurada, né? E assim, e tudo, né? Tanto nas próprias atuações, você falou do David Schwimmer. Na verdade, eu acho que talvez ele seja o único, na época, mais famoso, né? Porque Friends, claro, né? Ele estava, né, no seu auge nessa época, então talvez tenha até sido estranho, né? Porque até pelo personagem dele no Friends, ser, né, um personagem de comédia. E engraçado que o Band of Brothers, a partir de então, ele acabou sendo, né, o trampolim para vários outros atores, né? Então você tem o Fassbender, né? O Mark Fassbender, tem o James McAvoy, tem. Engraçado que tem o Jimmy Fallon também, né? Faz uma ponta ali, né? Sim, tem o Tom Hardy. Tom Hardy também. Tom Hardy, Andrew Robinson, que depois faria o Moriarty no seriado Sherlock com o Benedict Cumberbatch, ele também aparece. É que assim, esses caras eles aparecem, tirando os principais que eu falei que fazem a ligação, todas essas caras mais famosas, elas são muito de passagem, né? Por conta da natureza da história que está sendo contada, né? Jesus Christ! Além da parte técnica, que é impecável, eu acho que a própria construção da série também, né? Então, você estava falando, né, que cada episódio, né, você tem um ponto de vista, né, de determinado personagem, então você vai acompanhar, né, o pensamento de um determinado personagem. Ele não tem exatamente, né, um protagonista, né? Você pode dizer que tem o protagonista, né, que é o Winters, né, que pode ser seja mais próximo de um protagonista nessa série, mas você não tem um foco nele, né, em todos os episódios. Cada episódio acaba tendo foco em um determinado personagem. E essa série acerta demais, até na parte... Porque o drama de guerra, ele é em diversas formas, né, diversas partes. Forte, né, você tem uma violência gráfica forte, então tem várias partes assim que são pesadas, né, para você assistir, mas tudo encaixa, né, dentro desse realismo que é muito importante dentro dessa série. E é super interessante que até os episódios, né, que você tem mais batalhas, né, como é o episódio que acho que, se não me engano, o sexto e o sétimo, né, que é aquele da Batalha de Baston lá, né, que você tem muita batalha, que é a batalha, o episódio praticamente inteiro, mas você tem certos respiros, né, e coisas super inteligentes, né, que dão uma dinâmica pro episódio. Eu, particularmente, adorei esse episódio, que é quase 100% de batalha, né, mas porque tem esses respiros, né, e é uma dinâmica super interessante, né, que é inteligente, né, de você levar, não te deixa cansado, né, quando você assiste a tanta batalha e tanta desgraça, né. O seriado, ele é baseado no livro, né, do historiador, né, de guerra, né, que é o Stephen Ambrose. E uma coisa inteligente também da série é trazer, né, depoimentos no início, né, dos próprios desses, né, dos soldados que estiveram, né, nessa Easy Company. E ao final, você sempre tem o fundo preto, né? O fundo preto, né, para eles, né, que falam no começo, e o fundo preto no final, quando tem um texto, né? Um texto que Sim. explica alguma coisa, né, do que aconteceu, enfim, né, que dá o tom dramático também. E esse fundo preto é bem colocado, porque é realmente, né, são cenas, né, e situações bem dark, né, vamos dizer assim, né, que faz todo sentido. Esse fundo preto do final, ele é interessante porque ele meio que te contextualiza, porque como você está acompanhando pela visão de um ou outro personagem, né, de poucos personagens, você não tem ideia da dimensão, né, de quantas pessoas morreram naquele episódio e qual foi a verdadeira proeza do grupo. Qual é a magnitude do que eles tiveram que passar? Você já tem isso bem representado no audiovisual aí durante todo o episódio. Mas ali no final você tem o dado completo, tipo, sei lá, haviam tantos alemães para tantos da Easy Company.
né? E aí a gente consegue ter uma ideia maior, né? Consegue potencializar. Você já viu as cenas, né? Mas quando você tem esse fundo preto, você consegue ainda potencializar ainda mais o que você acabou de ver, né? O que é, assim, extremamente raro, né? Você ter duas coisas que não fazem, entre aspas, né? Elas não fazem parte da construção encenada do negócio, mas elas se complementam de um jeito que assim, faz todo sentido para o tipo de coisa que está sendo contada. E o que eu queria destacar também é o fato de que a gente falou do resgate do soldado Ryan, mas ele serve aqui para nós como exemplo no sentido técnico, porque ele é um filme absolutamente maniqueísta. Vamos deixar isso claro. Eu não sei quantos gostam, tá? Eu gosto por causa da parte técnica, e só. Mas o próprio maniqueísmo Spielbergiano do final dos anos 90 e um pouco além, ele meio que me irrita um pouco. O Band of Brothers, por outro lado, ele não cai nessa armadilha fácil. Ele tá ali na visão dos soldados americanos, mas ele consegue te trazer uma dimensão muito maior do conflito, apesar de estar focado naquelas visões, né? E isso é feito de uma forma extremamente sutil. A gente não tem nenhum tipo de apelação e muito menos relativização do que o outro lado fazia. Só que a gente sabe, é óbvio, a gente sabe que nem todo o efetivo militar da Alemanha era nazista, né? Sequer sabia do que a SS fazia. E isso não é verbalizado, mas é deixado claro de alguma forma dentro da jornada da Easy Company ali. Eu acho isso fora do comum, até porque exatamente esse tipo de olhar, né, essa ausência de maniqueísmo que faz com que você se envolva mais. Existia e existe ainda uma saturação de narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial, sendo ela a última guerra justa, entre aspas, né, gigantes aqui que a humanidade viu. É óbvio que existe um terreno fértil para o pessoal, sei lá, jogar sacarina ali, adocicar o negócio, trazer um tipo de heroísmo que não cabe a nenhum conflito, né? Então você tem sempre esses dois lados do que não fazer numa narrativa de guerra. Um é você partir para violência desbragada, como é, por exemplo, um Rambo 4. Ou você partir sei lá, pra divinização do lado vencedor, né? Como o que acontece, por exemplo, no resgate do soldado Ryan. É isso que eu acho. Concordo contigo, e é uma coisa também super inteligente da série, né? Por mais que o foco, né, você está falando, né, ele está muito focado, né, nos combatentes americanos, né, e no desenrolar disso, mas fica claro, inclusive até mais para o final, né, até porque no próprio seriado os nazistas em corpo, assim, eles aparecem muito pouco, né, praticamente não aparecem, né, durante o seriado, né, então eles são ali aqueles que vão ser combatidos, mas assim, eles praticamente não aparecem. Mas existe uma parte mais para frente, né? Isso não é spoiler, que decide tratar mesmo, né, a série como algo não de defesa, né, dos Estados Unidos, né? Porque quando você tem ali depois, né, um discurso, né, quando um dos poucos nazistas aparece na série, e você vê um discurso muito semelhante, né, com os discursos dos próprios, né, combatentes americanos. Você vê que o tom, né, do rosto deles também muda, né, porque eles percebem que, assim, pô, o que o cara tá defendendo é a mesma coisa que eu defendo. Claro, né, assim, estamos falando, assim, dos combatentes nazistas que, às vezes, nem sabem que eles estão fazendo nada, eles estão só seguindo ordens, né, que é a mesma... Os combatentes alemães, né, melhor falar, os né? alemães, exatamente. Então, às vezes, assim, o cara não sabe nem o que tá fazendo, o cara tá defendendo, como os defensores dos aliados também, né, e aí, cara, essa sacada mais pro final, ela é ótima, né, você entende melhor um pouquinho do que a guerra, né, que é uma coisa que às vezes não tem sentido mesmo, e as pessoas que estão lá, né, no front mesmo, às vezes não estão nem entendendo o que eles estão fazendo nada, estão só seguindo ordens, né? Enfim. E aí existe uma boa sacada nesse sentido, né? Em cima aí do que você acabou de falar, tem uma parte assim, ó. Quem não viu Band of Brothers, por favor, veja, tá? Quem já viu, reveja ou comenta aqui. Mas a questão é assim, tem uma parte que eu acho brilhante, que é a parte
em que você descobre um moleque que morava, sei lá, no meio oeste norte-americano, mas que era descendente de alemães, e foi para a Alemanha para lutar pelo seu país, ou melhor, pelo país dos seus pais, no caso, né? Um episódio dentro de um episódio, mas é um negócio muito pequeno assim, mas que acho que traz toda a diferença, né? Esse tipo de retalho que faz de Band of Brothers o que é, né? Dá uma grandeza diferente para a série. E eu já, assim, não sei se eu vou estar atropelando aqui o assunto, mas é difícil, cara, para mim, pensar em Band of Brothers e não pensar em um cineasta que eu curto muito, que é o Samuel Fuller, por sinal. Inclusive, quem tiver a oportunidade de encontrar, sei lá, no Mercado Livre ou algum mercado de usados, esse catálogo da mostra do Samuel Fuller é lindo, sim, capa dura com cobertura e tal. E por que eu estou citando, né, o Fuller e o seu catálogo? Porque aqui você vai encontrar uma história que tem muito a ver com Band of Brothers já entrando nos seus momentos finais, né? Porque o Fuller, ele foi soldado, não de paraquedistas, como é o caso da Easy Company, mas ele foi da infantaria na Big Red One. E ele passa por uma... E aqui a gente tá falando, de um relato real e arrepiante, que está aqui na história de um dos grandes cineastas da história dos Estados Unidos. Ele vai falar de um momento em que a sua unidade encontrou um campo de concentração. E, inclusive, num momento em que a humanidade... Cara, é assim, hoje você vê, por exemplo, a imagem de pessoas esqueléticas com pijamas listrados atrás de um arame farpado, você já sabe o que é. E você levar isso, no caso, você tem a experiência real do Fuller aqui. Aí você assiste Band of Brothers em que você vê isso. Os caras conseguem encenar um momento em que ninguém fazia a menor ideia do que estava sendo feito ali como solução final pelos nazistas, né? E os caras dão de cara com isso, né? E tem que lidar com isso, tem que assimilar esse tipo de coisa. É simplesmente chocante, acho que é de fato, dramaticamente, é o melhor episódio da série, não tem nem o que falar. E assim, eles conseguem, para um negócio, para uma imagem que está tão grudada na nossa cabeça quanto essa, é difícil você encenar e fazer com que os caras te convençam que eles estão sendo surpreendidos por algo, né? Lembrando que era uma época, não existia difusão de informação, as coisas não circulavam do jeito que circulam hoje, ainda mais no momento de guerra. Então quem estava ali no campo de batalha, ele estava só combatendo o país inimigo e já era. Ele não tinha ideia do que mais havia por trás daquilo. E quando isso é esfregado na cara da Easy Company em Band of Brothers, cara, é um momento devastador. É um momento assim que, sabe, que poucas vezes você vê em filmes de guerra de grande orçamento, né? E a TV trouxe pra gente, né? Não, e realmente esse momento ali é um momento desgraçado, assim, muito impressionante mesmo, assim, não tem como você não chorar, né, porque o tamanho, o realismo que né, assim, é impressionante, é desesperador mesmo, mas talvez realmente seja um momento mais importante aí da série, né, que vai deixar você realmente aí de queixo caído. E assim, e além disso, existe também, né, claro, né, porque a gente está falando de soldados, né, que estão jogados lá na guerra, e aí você tem esses momentos extremamente difíceis, né, que eles estão passando, e tem também a própria pressão, né, as consequências da pressão nesses soldados, em diversos momentos é passado, né, de formas, assim, interessantes e até diferentes, né, então tem uma das cenas lá de um dos soldados pressionados, lá que o cara tem uma cegueira repentina, né? E acho que até num dos primeiros episódios. Então você vê umas consequências assim que às vezes você não vê muito no cinema, e aí você tenta entender, né, o que é e fica impressionado com aquilo também, né? Então o próprio o general, não sei se é general ou se é o Capitão Buck lá, que ele desaba também, né? Depois que ele vê dois dos amigos lá, né, terem a perna, enfim, né, perna e braço cortados lá, e todo mundo entende, né, esse processo, né, então essa parte da pressão entre os soldados também é legal,
Só uma outra coisa que eu lembrei, que é o contraponto todos esses momentos assim mais pesados na série, porque o tema realmente é extremamente pesado, que não são alívios cômicos, mas são partes interessantes, não só em diálogos, né? Então, talvez, ou entre aspas, protagonista, né? O Winters, ele tem um parceiro, né? Que é o Nixon. E esse cara, todo momento que ele aparece, inclusive depois, né? Eu esqueci o nome dele, o nome do ator, mas ele também focou bastante em filmes de comédia depois, né? Mas toda vez que ele aparece na série, ele traz uma certa leveza, né, para cenas, né? Então ele tem diálogos mais leves, ele até faz algumas brincadeiras, vamos dizer assim, que ele funciona como um alívio cômico, que apesar de não ter, né, um alívio cômico na série, mas ele é o mais que se aproxima um pouco mais, né, de trazer um pouco mais de leveza aí nesses episódios, que é esse parceiro do Winter, que casa muito bem também. Eu acho que é legal você ter esses momentos de leveza que ele traz também, que eu achei super interessante. Bom, só para terminar, né, eu tenho que encerrar esse programa aqui com uma frase também do Samuel Fuller. Na guerra, o único heroísmo é sobreviver. Valeu, pessoal. Esse foi o programa sobre Band of Brothers. Tá na HBO Max. Se você não viu ainda, veja. Se você já viu, comenta aí. Reveja essa série maravilhosa também, que continua muito boa, muito bacana de se revisitar hoje em dia. Então acesse nosso site formigaelétrica.com.br, também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Também não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar nosso conteúdo, expandir nossa qualidade técnica e além. Tem programa de recompensa para os apoiadores e é só você dar uma olhada lá e ver com quanto você quer ajudar a gente. Beleza? E, claro, não se esquece de dar um like aí no vídeo, se inscreve no canal, por favor, não esquece de ativar o sininho e a gente volta na próxima quarta. Valeu!